Tá gravando. Sim, exatamente, Pedro. Na lista que eu passei tinha exercício desse modo, sim. E esses exercícios, tipo, eu só estou falando sobre isso por conta desses exercícios. Eles cobram muito isso. Quer dizer, para falar a verdade, a maioria dos exercícios de movimento uniforme é sobre esse carinha, é sobre encontro de corpos. Então, eu quis passar isso. Basicamente, eu estou passando uma aplicação para vocês, não é nem parte teórica, nós vamos usar todas as relações que nós já temos mesmo. Tá. Então, vamos lá. Beleza. Então, eu tenho dois corpos caminhando no mesmo sentido. Eu não descrevi ainda a velocidade deles. Não descrevi a velocidade deles, porque eu quero discutir isso com vocês. Qual é a condição? Eles vão chegar no mesmo ponto. No final das contas, eu quero que eles se encontrem. Então, eu quero que eles cheguem num ponto final aqui que seja igual para os dois. Qual é a condição que eu preciso ter para eles chegarem no mesmo ponto juntos? Alguém tem alguma ideia? De trás precisa ter uma maior velocidade. Exatamente isso. Para eles se encontrarem, se a velocidade deles for a mesma, os dois vão caminhar com essa mesma distância. Eles têm uma distância de 90 metros entre eles aqui, eles vão continuar caminhando com tendo uma mesma distância entre eles, se eles tivessem a mesma velocidade. Se eles tivessem uma velocidade, se esse cara aqui for mais rápido, ele vai só se afastar. Eles não vão chegar nesse ponto junto, esse cara vai chegar primeiro. Tudo bem? Tá, então eu preciso que a velocidade do corpinho de trás seja maior. Então, eu vou colocar que a velocidade dele é 20 metros por segundo. E a velocidade desse daqui é 10 metros por segundo. Beleza. Aí, agora eu garanto que em algum momento eles vão se encontrar. Eu só preciso saber aonde eles vão se encontrar. Quando isso vai acontecer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês se depararem com um exercício desse modo vai ser: vocês vão escrever a equação de movimento para os dois corpos. Então, nós temos a equação de movimento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a equação de movimento para os dois corpos. Vou escrever para o A e para o B. Então, beleza. Vamos escrever para o A primeiro. A por 4. Obrigado, Eduardo, que você tem se interessado mais por física. Espero que isso aumente. Vamos lá. Eu quero escrever a equação para esse corpo A. A posição final dele é o que eu quero saber. Eu quero saber onde ele vai chegar. Então, essa posição final vai ser a posição final do A. Eu não tenho essa informação, não foi algo que foi dado para mim. A posição inicial do A foi dada. Então, a posição inicial do A é da onde ele partiu, que é 10 metros, certo? Gente, uma pergunta. Tá cravando muito a minha tela para vocês? Porque senão eu vou parar a gravação, porque para mim tá cravando muito. Aqui. Não, Bro, acho que deu uma leve travadinha, mas pelo menos eu tô conseguindo ver. Não sei se pros outros tá travando mais. Tá, porque aqui depois que comecei a gravar, começou a gravar um pouquinho a minha tela do Zoom. Se tiver para vocês, eu não sei se vai estar bom ou ruim.
Se começar a gravar muito para vocês, vocês me falam, porque eu acho que é da gravação que o meu computador dá uma camelada nesse sentido. Então, beleza. Então, essa posição do A, a posição final do A é onde ele vai chegar, é o que eu quero descobrir. A posição inicial do A, o exercício normalmente nos fornece. Ou ele vai estar na origem, onde nós vamos colocar ele partindo, ou ele vai estar na posição que eu vou fornecer aqui, ó, posição 10. A direção vai ser positiva, porque ele está a favor do meu referencial, o referencial que eu criei. Eu ainda não gosto de física. Nós vamos fazer mudar isso, Milena, não se preocupe. Você vai gostar de física até o final do ano, eu confio nisso. Então, a velocidade vai ser positiva. Sim, só se der umas travadas muito grandes, Felipe, aí vocês me avisam, tá? E... Então, a velocidade dele vai ser 20, que é a velocidade que eu forneci também. E o tempo? Que tempo é esse? É o tempo para ele chegar no ponto final. É o tempo para ele chegar nesse ponto SA. Então, eu quero saber quanto tempo leva para ele chegar no ponto final. E aí, aqui nós temos um problema. Deixa eu ver o que você falou. A posição final do B é 100 ou é a inicial? A posição inicial do B é 100, tá? Nós vamos escrever isso agora. E a posição inicial dele vai ser 100. Beleza? Porque ele vai partir daqui e vai chegar no ponto final também. Então, isso daqui é como se nós tirássemos uma foto da onde começa. Então, nós estamos vendo dois corpos, nós tiramos uma foto da onde começa. Nós não estamos vendo isso já em movimento. Beleza? Então, para o corpo A, eu vou ter essa equação. Normalmente, quando nós montarmos a equação, nós sempre vamos ter essa incógnita e essa incógnita. A posição final do corpo e o tempo. Professor, Oi. o 20, ele entra como variação do tempo, né? É a velocidade que esse corpo está. Então, ele, conforme o tempo passa, vai aumentar a posição dele. Não entra, então, como variação de velocidade. Não. É variação do tempo. É que a palavra não é muito bem variação do tempo. Tipo, o que nós estamos analisando aqui é a variação do espaço em relação ao tempo. Não a variação do tempo em específico. O tempo ele vai passar e aí a posição final dele vai depender, vai variar conforme esse tempo passa. Só que sempre dependendo de uma constante, que é a velocidade dele. Vamos lembrar que aqui nós estamos falando de movimento uniforme, essa velocidade não muda em nenhum instante. Tá bom? Então, falar variação do tempo talvez seja um termo errado. Beleza. Então, eu montei a equação do corpo A. Agora, eu vou montar a mesma equação, a mesma ideia para o corpo B. Corpo B. E, gente, essa primeira parte ela é fundamental. Todos os exercícios de encontro, nós vamos montar a equação dos corpos primeiro. Se o exercício não fornecer equação, nós vamos ter que montar a equação deles. Então, todos os exercícios de encontro de corpos que vocês verem daqui para frente, o primeiro passo que nós vamos fazer é isso, montar a equação para os dois. Então, é sempre bom fazer um desenho e descrever a equação deles. Porque depois vocês vão ver que a resolução vai vir de uma forma mais intuitiva. Não vai ter tantos desafios. Então, beleza. A equação para o B. Agora é para esse corpinho aqui. Ele também não sabe o ponto onde ele vai chegar. Então, vou marcar como um SB. Não sei o ponto onde ele vai chegar. Eu sei a posição que ele saiu, que é igual o Pedro falou. Foi a pergunta da Stephanie, inclusive, que a posição seria a posição final ou inicial. Esse 100 é a posição inicial dele. Beleza. A velocidade dele tinha de ser menor do que a de trás, porque nós queremos que ele chegue no mesmo ponto. Então, é 10t. Mesma ideia. Então, vai ser o tempo gasto para ele chegar na posição final. Montei a equação para os dois. Alguém tem alguma dúvida sobre essa equação que montei?
Se alguém não entendeu, peçam para mim que eu volto. Porque agora vai vir uma parte muito prática para nós. Agora vem a parte que meio que a física do problema acabou. A ideia que nós tínhamos de analisar o problema vai até aqui. Agora nós vamos ter que resolver a questão matemática da coisa, que também não é das coisas mais alegres da nossa vida, mas vamos lá. O que eu sei? Onde esses corpos querem chegar? Eles querem chegar nesse ponto final aqui. Eles querem chegar numa posição final. Não é um 5, tá, gente? Eu sei que meu S é feio, mas é um S. Então, eles querem chegar nessa posição final. E eu quero que essa posição final seja o ponto de encontro deles. Então, esse cara e esse vão chegar aqui no mesmo tempo. Então, eles vão chegar no ponto final no mesmo tempo. Isso vai ser fundamental para nós. Eu quero que esses dois caras percorram esse caminho e cheguem no mesmo tempo. Ou seja, a posição final do A vai ser igual à posição final do B. Então, esse S vai ser a posição final dos dois. Então, eu vou poder escrever isso daqui, ó. SA precisa ser igual a SB. Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém tem algum questionamento sobre isso? É a parte fundamental desse exercício. Então, nós vamos montar as duas equações e nós vamos igualar elas. Nós vamos sempre definir que a posição final dos dois vai ser a mesma. Faz sentido para vocês isso? Sim. Beleza. Ai. Felipe. Isso porque ambos precisam chegar no mesmo ponto, né? Exatamente. Eles precisam chegar no mesmo ponto, então eu defino que a posição final dos dois é a mesma. E aí, as coisas ficam mais fáceis. Porque, em vez de escrever SA, eu vou escrever a equação que representa ele. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 10 mais 20t. Em vez de escrever SB, eu vou escrever a equação que representa ele. 100 mais 10t. E aí eu vou fazer aquele esquema da matemática. Tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem letra para o outro. Então, eu vou passar esse 10t para cá. E vou passar esse 10 para cá. Então, vai ficar 20t menos 10t. É igual a 100. Eu passei esse 10 para o outro lado. Menos 10. Beleza. Aí aqui nós poderíamos já fazer a conta, tá? 20t menos 10t dá 10t. Só que eu quero escrever de uma forma diferente, porque nós vamos utilizar isso no decorrer da aula. Eu vou colocar esse t em evidência. Eu não sei se vocês já viram fatoração na matemática, mas basicamente é quando tenho letras iguais no mesmos carinhas, eu posso tirar, letras não, né? Termos iguais, eu posso tirar esse termo e colocar dentro do parênteses o que sobra. Então, eu vou colocar o t em evidência, porque eu tenho t aqui e t aqui. Aí, dentro do parênteses, eu vou colocar só essa conta aqui. Não precisa fazer esse passo sempre que vocês estão resolvendo, tá? Eu estou fazendo esse passo só porque eu quero demonstrar algo para vocês até o final da aula. Então, beleza. Oi. Eu não entendi o objetivo desse exercício. O objetivo que a gente quer chegar é achar o tempo, achar a velocidade ou achar o espaço? Então, o exercício normalmente ele vai pedir duas coisas, pode pedir duas coisas para vocês. O tempo que leva para esses dois corpos se encontrarem, quanto tempo eu gasto para eu encontrar com o meu amigo que está na frente, mas com uma velocidade menor, ou o ponto de encontro deles. Então, ele pode pedir duas coisas. Ou o tempo que leva para eles se encontrarem, ou o ponto de encontro deles. Tá bom? É sempre uma dessas duas coisas. A primeira coisa assim, que vamos calcular vai ser o tempo de encontro deles, que é o mais simples. Beleza? Entendi, obrigada. Tá. E é importante essa pergunta, porque, se vocês lembrarem, nós começamos falando de velocidade média,
E o nosso problema em velocidade média era que ele não fornecia, ele não nos dava ferramenta para fazer previsões onde o corpo estaria daqui a um tempo. Nós só conseguíamos ver depois que o movimento tinha acabado, e aí nós conseguíamos ver o que acontecia com ele. Aqui, além de fornecer previsões, nós conseguimos saber, quando eu tenho dois corpos em movimento, o tempo que leva para eles se encontrarem. Tá? Então, é uma previsão que não depende de um ponto parado. Depende, quer dizer, aqui também depende, mas eu estou fazendo a relação entre dois corpos que estão em movimento. Então, é meio que, sei lá, você está na estrada, você consegue saber quanto tempo você leva para encontrar seu amigo que está no carro da frente, dado uma distância que vocês estejam, tá? Então, é lógico que daqui nós não vamos usar desse jeito que eu estou falando, só que é o início de uma previsão das coisas, como funcionam. Beleza? Por isso que é uma ferramenta importante na física, porque fazer previsões é algo importante para nós, fazer essas modelagens. Então, beleza. Então, eu quis escrever só desse jeito. Esse passo, normalmente, vocês não precisam fazer, mas vocês vão entender porque eu quis escrever desse jeito mais para frente. E aí, eu quero isolar o tempo. Se eu quero isolar o tempo, aqui vai dar 10, né? 20 menos 10 dá 10t, que é o passo que nós já devíamos ter feito. E eu vou passar esse 10 dividindo. Fica 90 dividido por 10. Posso cortar esses dois zeros. Fica 9 segundos. Então, depois de 9 segundos, esse carinha aqui vai encontrar com esse carinha. Então, depois de 9 segundos, eles vão chegar no mesmo ponto. Tudo bem? Então, aqui eu descobri quanto tempo leva para o corpo de trás, no nosso exemplo, chegar no corpo da frente. E como eu descobriria a posição final? Em que ponto eles chegaram? Alguém tem uma sugestão? É só pegar a fórmula dos primeiros aqui que você fez, tipo SA igual a 10 mais 20 vezes 9, que aí vai dar o SA, que é a posição final. Exatamente isso. Então, eu pego esses 9 segundos, que eu já tenho tempo, e aí eu jogo aqui. E aí, se eu jogar aqui, eu vou saber a posição final do A. Se eu pegar esses 9 segundos, eu vou jogar aqui e eu sei a posição final do B. Só que eu já sei, porque um é igual ao outro, foi a definição que eu fiz. Então, eu vou fazer essa conta para esse cara aqui, mas vocês vão ver que depois vai dar a mesma coisa. Então, eu vou pegar o SA, vai ser 10 mais 20t, que nós acabamos de descobrir, 20 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Então, esse cara aqui vai dar 180. SA. Então, esse cara dá 180, mais 10, 190 metros. Então, ele vai estar na posição 190 aqui. Então, ele vai estar nessa posição. Os dois vão estar na mesma posição. Porque se vocês pegarem aqui, ó, vai ficar 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90. Mais 100, 190 também. Eles vão estar na mesma posição pela nossa definição. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Os outros exercícios da lista 2 que eu tinha falado, que não dava para resolver, depende disso daqui. Tem alguns exercícios que eles já dão as relações para nós e outros que nós temos que montar. Outra coisa que é importante falar. Aqui eu estou desenhando dois corpos sendo pontinhos. Então, ponto A e o ponto B caminhando. Só que isso daqui também serve para fazer ultrapassagens, tá? Então, o exercício de ultrapassagens também vai funcionar desse jeito. Daqui a pouco eu dou um exemplo não, mas eu monto um esqueminha só para vocês verem como devemos fazer. Então, beleza. Vai ser assim que nós vamos resolver. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu defini os dois indo para o mesmo lado, mas não é a única condição necessária para eles se encontrarem. Outra condição seria esse cara caminhando para cá e esse cara caminhando para cá.
Então, eu poderia pegar a direção desse carinha e mudar de lado. Ele não está caminhando mais para nossa direita. Ele pode estar caminhando para nossa esquerda. Beleza. E eu vou fazer isso. Então, agora, eu vou pegar esse carinha aqui e eu vou desenhar essa velocidade dele para cá. Eu sei que eles vão se encontrar do mesmo jeito. A velocidade continua o mesmo valor. Só que vocês concordam que eles vão se encontrar mais cedo, né? Porque esse aqui, inicialmente, estava numa tentativa de fuga desse. Esse aqui estava correndo, estava tentando se afastar desse cara aqui. Só não estava conseguindo. Agora não, agora eles estão caminhando para o mesmo sentido. Eles vão gastar menos tempo, certo? A nossa intuição nos diz que eles vão gastar menos tempo para se encontrar. Todo mundo concorda? Isso, agora eles estão correndo para o Sim. braço. Exatamente. Nos slides que eu não disponibilizei para vocês ainda, mas vou disponibilizar hoje ou amanhã, tem uma fotinha exatamente disso, pessoas correndo para o braço. E a pergunta é, o que muda nas nossas equações? Porque esses números não mudaram, esses números não mudaram. O que muda nessas duas equações? O que pode mudar nessas equações? Alguém? Eu acho que agora Vai o mudar corpo os- B vai ficar negativo, né? Vai ficar o 10 negativo Exatamente. do corpo B. Exatamente, gente. Então, eu não mudei os números, tudo ficou igual, só que eu mudei a direção desse cara. Obrigatoriamente, eu preciso mudar esse sinal aqui. Então, esse sinal, em vez de ser mais, eu vou escrever ele como menos. Alguém não entendeu isso, gente? Tipo, me perguntem. Agora, por favor, se vocês não entenderam, porque essa vai ser a nossa definição. Nós vamos ter que ver como esses corpos estão se encontrando. Se estão tentando se afastar ou eles estão se encontrando, tá? Vai ser... Professor, Oi? seria como esse que está mais rápido, mais à frente, ficar parado e o de trás encontrar ele? Ou isso seria outra coisa da física? Não, teria. A questão é que, tipo, se ele tá parado e esse cara vai encontrar ele, nós sabemos já a posição onde eles vão se encontrar, que é a posição 100, porque esse cara aqui não vai mudar a posição dele. Então, como ele não vai mudar, ele vai ficar aqui, quietinho, e esse cara aqui vai encontrar. E aí nós não precisaríamos montar as duas equações, entendeu? Porque você pode pensar do mesmo jeito, só que esse cara aqui, a velocidade do segundo é 0. Então, esse termo não existe. A única relação das posições seria que a posição dele seria 100, de qualquer forma, tá bom? Mas a ideia continuaria sendo a mesma, tá? Então, a única coisa que você ia ter que definir é que esse carinha aqui, em vez de ser 10, seria 0. Mas funciona do mesmo jeito, tá? Se você quiser resolver desse jeito até, vira uma receitinha de bolo para nós. Só que você também poderia definir que eles vão se encontrar na posição 100. E aí você poderia substituir 100 nessa posição final do ato, que eu sei onde ele vai chegar. Eu sei que ele vai chegar na posição 100. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Então, esse cara, eu mudei sinal. Então, espero que todos tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, vocês me avisem. Dá um grito aí, gente. Professor, você explica de novo dessa troca de sinal, por favor? Explico. O que acontece? Eu mudei a nossa dinâmica aqui. Eu não mudei os números, ou seja, ele está partindo da posição 10 e com essa velocidade. Esse aqui está partindo da posição 100 e com essa velocidade. A única coisa que eu mudei foi, em vez desse cara estar fugindo, em vez de ele estar tentando se afastar do corpo A, ele está tentando se aproximar. Um está correndo em direção ao outro. Eles querem se encontrar. Igual o Felipe falou, eles estão tentando, sei lá, eles vão se abraçar no meio do caminho. E aí, alguma coisa na nossa relação precisava mudar. Porque se eu mudei a direção, alguma coisa que precisaria mudar. Não faz sentido eu representar dois movimentos diferentes, que eu sei que são dois movimentos diferentes, um está indo para lá e o outro está vindo para cá, com a mesma equação, com as mesmas equações. E o que muda é o que nós falamos na última aula. Sempre que o meu corpo está caminhando em sentido contrário à nossa referência, então minha referência está aqui, o corpo está caminhando em sentido contrário a ela, eu vou ter que mudar o sinal dele.
e aí o sinal dele vai ser negativo. Tudo bem? Ah, sim, tudo bem, obrigada. Beleza. A Ana falou que está indo para trás é retrógrado. Daí fica negativo a velocidade. Exatamente. O movimento desse cara é retrógrado e desse daqui também. No primeiro caso que eu expliquei, os dois eram movimento... Quer dizer, também não. Esse daqui é progressivo e esse daqui é retrógrado nesse caso. No primeiro caso que eu expliquei, os dois eram progressivos. Os dois eram movimentos progressivos. Tá? Durante as aulas eu não vou ficar utilizando muito esses termos para não ficar confuso. Mas é bom vocês terem esses termos na cabeça, tá? Então, sempre que eu estou indo a favor é progressivo, sempre que eu estou indo contra é retrógrado. Beleza. Aí, o procedimento vai ser o mesmo. Eles vão se encontrar em algum ponto. Espero que todo mundo já tenha copiado aqui. Esse carinha... Professor, Oi. uma dúvida. Oi. É uma dúvida que eu ainda não entendi. Aqui no finalzinho do SA igual a SB, você colocou, né? SA igual a 10 mais 20 vezes 9. Eu preciso fazer essa conta sabendo que eles já iam chegar no S, eu preciso saber o valor que vai ser esse S, esse ponto que eles vão se encontrar ou não? Ah, essa parte final aqui? Isso. Só se o exercício pedir. Tem muito exercício que não pede. Eu só fiz isso para mostrar que eles vão chegar no mesmo ponto e que vai ter alguns exercícios que vão pedir para fazer essa conta. A maioria, a grande maioria dos exercícios, eles pedem, e nós vamos ter que parar aqui. Eles querem saber quanto tempo leva para se encontrar. Então, a grande maioria dos exercícios, nós vamos parar no tempo. Eu quero saber o tempo que leva para eles se encontrarem, tá bom? Mas... Só que eu não tinha entendido se precisava mesmo fazer isso ou se era uma coisa de questão para questão. Não, é de questão para questão. A maioria deles vai pedir para nós pararmos no tempo e aí nós vamos resolver até o tempo. Aí, se caso o exercício pedir para calcularmos o ponto onde ele se encontrou, aí nós vamos ter que fazer essa conta final, tá bom? Deixa eu ver o que ele falou. Mesmo que os dois corpos estejam indo um em ponto do outro, o ponto de referência ainda é o mesmo, né? Por isso o corpo B fica negativo. Exatamente, exatamente, Pedro. A nosso referencial não muda. Nós continuamos marcando o nosso referencial como um ponto fixo. Lembra lá que eu tinha falado que nosso referencial vai ser tipo uma árvore em algum lugar, alguma coisa parada? O nosso ponto referencial, ele não mudou. O que nós mudamos é a trajetória dos corpos, de um corpo nesse caso, só. Tá bom? Mas o ponto referencial continua o mesmo. Por isso que esse cara fica negativo. Eu não peguei esse referencial e mudei para o outro lado. Beleza? Tá. Eu quero que vocês lembrem, eu vou apagar, mas eu quero que vocês lembrem que eu fiz um menos aqui, tá bom? Então, de início, eu tinha feito uma relação onde tinha um menos. Eu fiz 20 menos 10. Então, preciso que vocês lembrem disso para daqui a alguns minutos. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com essas novas equações nossas. Vamos ver que resultado vai dar, o que vai acontecer. Nós já sabemos que o ponto de encontro deles não vai ser esse 190. Porque agora eles vão se encontrar em algum ponto aqui no meio, né? Eles vão se encontrar em algum ponto aqui no meio. Só não sei na onde, mas vai ser em algum ponto aqui no meio. A ideia continua sendo a mesma. Então, eu vou fazer a mesma ideia. SA é igual a SB. De novo, vou substituir SA, vai ficar 10 mais 20T, igual a 100 menos 10T. Mesma ideia que eu tinha feito. Só que agora esse sinal, em vez de mais, é menos. Tudo que é letra eu coloco para um lado, tudo que é número eu coloco para o outro. Vai ficar 20T, só que agora esse cara está negativo. Vai passar um mais 10T para cá. Antes ele tinha passado como menos, se vocês lembrarem. E aqui continua a mesma coisa, 100 menos 10. Tranquilo. E aqui eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz, vou colocar o T em evidência, só para descrever esse cara aqui de uma forma mais clara. E aqui continua sendo 90. Beleza? Eu estou fazendo mais rápido porque as contas são muito semelhantes.
Agora aqui muda um pouco, porque agora, como eu estou somando, vai ficar 30. Vai ficar vezes 30. Vou passar o 30 dividindo. Posso cortar 0 com 0. 9 dividido por 3. 3 segundos. Eu fiz mais rápido, mas a ideia continua sendo a mesma. Tá bom? Então, beleza. Nós temos isso daqui. Agora o meu tempo vai ser menor, como já era previsto, porque eles estão caminhando um em direção ao outro. E agora eles vão se encontrar num ponto aqui no meio. Eu não vou refazer a conta aqui de baixo, mas a ideia continua sendo a mesma, tá? Se eu quero saber o ponto de encontro deles, eu vou pegar esse 3 e vou substituir aqui, ou vou pegar esse 3 e vou substituir aqui. Dá a mesma conta, da mesma ideia que eu tinha feito até agora há pouco. Tá bom? Antes de eu falar sobre velocidade relativa, alguém tem alguma dúvida do que eu fiz aqui? Eu fiz muito rápido? Tá de boa? Tá de boa. Beleza. Então, o que eu quero mostrar? Porque eu escrevi esse cara aqui como t mais 20, e de início eu tinha escrito, no primeiro caso, eu tinha escrito isso daqui, ó. A diferença deles é que ficou um sinal de menos no início e agora ficou um sinal de mais. Aqui eu tinha subtraído as velocidades, se nós pararmos para pensar, esse 20 e esse 10 são as minhas velocidades. E aqui eu tinha somado as velocidades, tá? E aí, aqui que nós vamos escrever uma definição. Aqui que nós vamos ter uma definição. Eu vou escrever daqui a pouco, só vou esperar vocês copiarem um pouco. Terminarem de copiar. Mas a ideia, vocês podem se encontrar, apesar de ser um termo que eu particularmente não gosto, mas vocês podem encontrar nos exercícios, o termo velocidade relativa. O termo velocidade relativa quer dizer soma ou subtração de velocidades, tá? E aí nós vamos definir esses caras como eles irão funcionar, caso vocês encontrem alguns exercícios. Eu acho importante falar isso porque na época que eu era aluno, nenhum professor tinha falado disso comigo e exatamente no meu vestibular caiu sobre e eu fiquei um tanto traumatizado. Mas, então por isso que eu vou falar com vocês, tá? Não é um termo que aparece bastante, mas pode aparecer em alguns casos. Beleza. Então, essa é a ideia, espero que vocês tenham entendido. Eu só vou fazer a definição de velocidade relativa aqui, que eu acho que aqui todo mundo já copiou. Beleza, vamos lá. Você podia resolver depois aquela questão do carro e do caminhão que está na sua lista? Acho que é a 9. Posso sim, posso sim. Depois depois de eu falar de velocidade relativa, eu faço essa questão com vocês aqui. Aí vocês já dão uma olhada, não tem problema. Tá. Então, eu vou falar sobre velocidade relativa. O que nós vamos ter? Nós vamos ter duas situações, igual eu tinha descrito aqui. Então, quando os corpos estão no mesmo sentido, que foi o nosso primeiro caso, quando os corpos estão no mesmo sentido, apareceu esse cara. Não, vou ver se dá tempo, mas eu acho que dá tempo sim. Se a questão não for muito longa, eu consigo fazer com vocês sim, não tem problema. Então, se os corpos estiverem no mesmo sentido, que foi o primeiro caso que nós fizemos, apareceu um sinal de menos. Apareceu esse cara aqui, a subtração das velocidades. Se vocês lembrarem, aqui é a velocidade do corpo A e aqui do corpo B. Então, a velocidade relativa, quando eles estão no mesmo sentido, vai ser... Eu vou escrever o módulo aqui, velocidade de A menos
velocidade de B. Porque nós não podemos considerar a velocidade do corpo em específico. Então, vai ser sempre números positivos que nós vamos colocar aqui, tá bom? Então, o menos que importa para nós é só o menos da nossa relação, que é esse menos que aparece aqui. Tá bom? Então, eu não estou me importando com a velocidade que o corpo tem no sinal dele. Por isso que eu coloquei o módulo dele. E quando eu tenho sentidos opostos, eu vou ter que a velocidade relativa vai aparecer um mais para nós. Velocidade de B. Que é esse cara aqui, ó. A velocidade do A, que era 20, mais a velocidade do B. Tá? Essas questões, essa ideia de velocidade relativa eu acho necessária por causa que ela facilita um pouco a minha conta, tá? Eu conseguiria fazer a conta de um jeito um pouco mais rápido, porque eu já saberia a velocidade que apareceria. Aqui apareceu a velocidade de 30, que é a soma das duas, e na outra apareceu a velocidade de 10, que é a subtração das duas, tá bom? Ela é útil só para isso, mas não vai ser muito relevante. Eu prefiro, e eu espero que vocês tenham entendido, resolver do jeito que eu tinha resolvido aqui, esses exercícios, que ele tem um desenvolvimento físico um pouco mais claro para nós. Resolver do jeito desse jeito aqui, eu acho que fica mais confuso na nossa cabeça. Beleza? Então, aqui é só para vocês terem mesmo, e vai ter algumas perguntas teóricas que podem aparecer essa velocidade relativa. Então, quando os corpos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser negativa, e quando estão em sentido oposto, vai ser positiva. Tá bom? Então, é importante vocês gravarem isso. Alguém tem alguma dúvida antes de eu resolver o exercício? Alguém tem algum questionamento, alguma mazela? Não, professor. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Não, mas aí, quando que eu vou usar? Aliás, ao invés de eu fazer daquele jeito, aí eu já faço assim de uma vez só, certo? Você poderia fazer. Você poderia fazer assim. Nosso exemplo, por exemplo, eu vou fazer nesse caso aqui, ó. O cara tinha partido do 10 até o 100. Então, era do 10 até o 100. Então, até o 100 não, né? A velocidade dele, o ponto inicial de um era 10, o ponto final do outro era 100. O que eu poderia fazer é substituir numa equação só. Então, eu poderia marcar a posição final. Vocês estão vendo aqui? Será? Deixa eu escrever. Tá, vou escrever aqui mesmo. Mas a posição final do corpo seria 100 igual a posição inicial 10. E aqui nessa velocidade, eu colocaria a velocidade relativa. E a velocidade relativa seria a subtração, no primeiro caso, dos dois. Seria Não, 20 peraí, menos tá 10. travado aqui pra mim. A tela tá travada. E travou para mim também. Eita. Espera aí que eu vou resolver. Não. Travou para mim também aqui a minha tela. Vou parar de compartilhar aqui. Todo mundo tá me vendo? Sim. Aham. Voltou? Sim, agora tá suave. Beleza. Aí. Tá. Todo mundo já copiou aqui? Eu vou apagar aqui, tá, gente? Vou apagar pelo menos esse início. O que eu quis mostrar é isso aqui, ó. Com essa velocidade relativa,
nós podemos substituir direto os valores. Só que no lugar da velocidade, Vixe, pô, tá travando de novo, pro. tá bugado. Bugou minha câmera aqui de cima. Gente, tá acabando a minha aula. Não consigo dar uma arrumada. Alane, o exercício provavelmente eu não vou conseguir resolver, mas eu te mando a resolução, tá bom? Eu posso resolver o exercício aqui na lousa, eu gravo e te mando, Tá bom, Bruno, não tem problema não. tá bom? E aí, semana que vem, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem também me mandar. Aqui, ó, minha câmera, eu tô falando com vocês, normal. Só que a câmera da lousa bugou a minha mão lá ainda. Eu vou arrumar isso daqui. Mas, enfim, gente, eu não irei continuar desse modo, porque a câmera não dá para continuar usando. Mas o que é importante para vocês? Eu vou continuar falando disso na próxima aula. Nós vamos entrar em movimento uniformemente variado na próxima aula, para falar a verdade. Mas qualquer coisa nós voltamos nesse tópico.